Olá, tudo bom? Cris, tudo bem? Tudo jóia, boa noite. A gravidinha do salão, né? É, logo, Para ter bebê, né, Cris? com certeza, logo, logo. Mas não Olha, vou ficar muito tempo longe, não. você falou uns 30 dias só, né? Só 30 dias, depois eu tô voltando. Final de ano aí, ó, um monte de mulher querendo se arrumar, a gente tem que estar lá. Então, deixa eu apresentar a Cris. A Cris eu já conheço há um bom tempo, já trabalhei com ela em outro salão. Ela é uma profissional de beleza muito completa, além de ela fazer cabelo muito bem, e dentro da área de cabelo, ela faz tudo, né? Faz desde penteados, mechas, redução de volume, tratamentos, corte. Então, além de toda essa área de cabelo, ela também é uma exímia designer de sobrancelha e também uma micropigmentadora, né? Exato. E essa área de micropigmentação, ela leva tão a sério, né, há bastante tempo já, que passou a dar aula. Inclusive, hoje, a Cris, ela tem aí os seus cursos online, que depois seria até legal você colocar aí o endereço, tudo para o pessoal procurar. Então, tem os cursos online que quem quer ingressar nessa profissão de micropigmentadora, micropigmentadora e design também você dá aula, né? Exato, exato. De micropigmentação a gente está lançando agora, porque teve uma procura muito grande. O de designer de sobrancelha eu já estou há 1 ano e meio com o curso online, já formei mais de 1.500 alunas. Estão se saindo muito bem na profissão, porque eu dou todo um acompanhamento depois também, até para a gente ver o desenvolvimento do profissional, né? E estou aí estudando bastante, aproveitei essa quarentena para me especializar também, né? Porque é muito importante a gente se manter sempre atualizado, porque sempre tem coisas novas aparecendo e o cliente quer novidade, então a gente sempre tem que trazer coisas novas, né? E aproveitei essa quarentena para estudar bastante. Então, estou com bastante coisa nova aí para as clientes. Então, Cris, a gente estava aí falando com o Jodar a respeito dessa questão que a gente bateu o papo lá no salão, a respeito da importância de embelezar o olhar nesse momento, né? Onde a gente usa máscara o tempo todo. A gente falou ali da extensão de cílios, mas quando a gente também fala da parte de sobrancelha, independente de você fazer o design de sobrancelha, a gente sabe que muita gente tem a sobrancelha ou falhada ou com poucos pelos devido, às vezes, a uma moda anterior que afinava muito a sobrancelha, né? Que lá na década de 70, 80, a sobrancelha era... muito. Né? Então, essas técnicas acabaram que muitas clientes não têm mais os pelos suficientes, né, para engrossar novamente. E fora as falhas, né? Ou a metade da sobrancelha, a pessoa tem a sobrancelha até a metade e a cauda aqui, a pessoa não tem. Exatamente. E é o seguinte, porque o pessoal fala muito em rena, né? Porque, é lógico, eu acredito até porque existe um medo ainda, né, de você fazer uma definitiva, né, uma micropigmentação, e eu acredito por causa dos grandes problemas que nós tivemos no início dessas técnicas, né? Exatamente. A rena hoje, ela vem como um preparo para a cliente se olhar de uma forma diferente. Né? A gente que tem pouco pelo, eu falo por mim também, eu tenho uma micropigmentação já há mais de 10 anos, eu não tinha nada de pelo, metade só da sobrancelha. Então, assim, eu vivi na pele o que as minhas clientes vivem. E a rena, ela vem para fazer com que você consiga se olhar de uma forma diferente. Porque a gente está acostumado a se olhar sem pelo, sem sobrancelha ou com a sobrancelha apagada. Porque uma coisa que às vezes acontece também é muita cliente que tem a sobrancelha, tem o pelo e o pelo é claro. E aí você consegue, com uma rena, fazer com que aquele pelo ele apareça um pouco mais.
O que é a desvantagem da rena? A rena, ela não pega só no pelo, ela pega na pele também. E, às vezes, o que eu vejo muito hoje são profissionais querendo fazer uma mudança de designer significativa, né? Porque o designer, ele trabalha dentro daquilo que o cliente tem de pelo, né? E aí, se você chega, a cliente não tem pelo, você cria um designer para aquela cliente e aplica a rena, a cliente vai ficar de 2 a 3 dias, no máximo 5 dias com aquela sobrancelha. Depois vai sair e vão realçar as falhas que ela já tem. Então, a rena, ela é legal, a rena, a tintura, mas a gente tem que ser muito claro com o cliente que aquilo ali vai ficar por alguns dias. E essa rena que vai ficar por esses dias pode realçar essa falha que ela tem. No caso da... Você indicaria a rena mais para a pessoa se preparar para fazer uma micro? Exatamente, para ela começar a se olhar e desejar. Exatamente. Eu indico a rena, tanto que assim... eu sou uma designer que eu vendo pouca rena, né? Porque se eu vejo que a minha cliente tem condição de ter um bom designer, um bom trabalho, sem a necessidade de uma rena, eu prefiro. Então, quando que eu trabalho com a rena? Quando é para cobertura de pelos brancos, que a cliente já tem a sobrancelha bonita, eu não uso muito a rena, a não ser nessas situações de adaptação, para a cliente conseguir se olhar como ela ficaria com o designer para micropigmentação, aí sim eu uso a rena. Fora isso, é para coberturas de branco, eu não uso para embelezar a sobrancelha em si. Porque a durabilidade é pequena, ela pega na pele e, dependendo da pele, ela fixa um pouco mais, mas a maioria da pele, principalmente na nossa região, que é praia, a durabilidade acaba sendo menor por causa do tipo de pele que a gente apresenta. Então, eu sempre oriento as minhas clientes, vamos tentar fazer o seu designer com aquilo que você tem de pelo. E aí eu vou conversando, eu vou avaliando. E quando a cliente chega, a gente já começa a avaliação da cliente para ver o que a gente pode conseguir melhorar naquele olhar, né? A micro, qual a técnica que você usa? Eu trabalho com todas as técnicas, tá? Fio a fio, com shading, com o sobreado, mas a minha especialidade mesmo é o tebori no fio a fio. Dentro do tebori, com o fio a fio, é a minha maior especialidade. Apesar de que... É aquele que fica os pelinhos desenhados que você parece que é o pelo mesmo. Exatamente, exatamente. Só que o tebori, para o nosso clima, ele tem uma durabilidade menor, tanto que a gente não chama mais de maquiagem definitiva, porque hoje tudo tem uma validade, né? Os procedimentos, eles têm uma durabilidade, tanto feito no tebori quanto no dermógrafo, que o dermógrafo é aquela maquininha tipo que a gente usava para tatuagem, né? Antigamente era feito. Hoje, a gente tem essas duas formas de trabalhar no dermógrafo e no tebori, e para nossa região e para o nosso tipo de pele, as micropigmentações feitas no efeito shading, que é aquele sombreado, como se a pessoa tivesse feito um lápis, no degradê, que começa mais claro, termina, que eu falo que são as sobrancelhas que muitas vezes as clientes chegam pedindo para a gente fazer aquelas de maquiagem mesmo, essa é mais indicada para a nossa região. O que acontece? O fio a fio, ele traz mais naturalidade. Então, por que eu me especializei no microblend? Porque as minhas clientes, elas querem a naturalidade. E essa fase de transição entre eu não ter nada na minha sobrancelha, eu iniciar um processo de micropigmentação no fio a fio, eu tenho mais naturalidade e a cliente passa a ter mais segurança no processo que está sendo feito. Porque ela vai olhar e vai simular fios. Então, ela vai falar, tá fio a fio. Só que com o tempo, esse fio vai apagando e quando ela volta querendo um procedimento que dure um pouco mais. E aumentando a intensidade também. Exatamente. E aí, porque assim, uma frase que o... Ele não vai ter impacto de uma vez só, né? Exatamente. E uma coisa que eu falo, todo fio a fio um dia vai virar uma esfumada.
né? Então, a gente faz com que o cliente passe por essa fase do fio a fio para uma esfumada de uma forma mais suave, né? De uma forma que não seja tão impactante e que chegue uma hora que ela mesma vai falar, ó, eu quero um procedimento que dure um pouco mais, porque todo procedimento de micropigmentação, isso a gente tem que ficar bem claro para o cliente, é que ela tem um tempo de durabilidade e que mesmo dentro desse tempo de durabilidade, ela requer uma manutenção para correção de cor, porque o pigmento que é implantado na pele é diferente do de tatuagem que fica permanente. O nosso pigmento, ele tem uma degradação e às vezes tem uma alteração de cor, e isso tem que ser feito uma mudança, uma neutralização, tem todo um cuidado para a gente sempre manter aquela cor bonita, a cor natural, a cor que fique adequada para o rosto da nossa cliente. Me diz uma coisa, esses dias até eu me lembro de ter levado uma cliente minha para falar com você, uma senhora, não sei se... Sim, a dona Maria Rosa. Isso. E a gente falou a respeito, inclusive, ela tinha uma dúvida a respeito de doer, né? De dor, de sentir dor. E você estava explicando para ela, que eu até acredito que, em segundo lugar, eu acho que o primeiro lugar é o medo de fazerem uma coisa definitiva e sair ruim, não ter como tirar aquilo. Acho que esse é o primeiro medo que as mulheres têm hoje, de talvez fazer um procedimento que tem uma durabilidade maior. Tá. Mas acho que o segundo medo é a dor. Exato. Fala sobre isso. Então, a dor, ela está presente, é um procedimento invasivo, a gente trabalha com agulha, mas a gente também tem recursos para a gente amenizar esse tipo de desconforto que o cliente vai ter. Eu, particularmente, trabalho com 2 tipos de anestésico. Eu trabalho com um pré-anestésico, que é para pele fechada, onde ele vai me possibilitar abrir a pele da cliente para poder depois implantar um anestésico que vai ter uma potência maior e uma durabilidade maior para que ela não tenha o desconforto. Eu sou muito preocupada em relação à dor da cliente. Eu vou falar por quê, né? Tem um dos motivos, foi porque eu sofri muito para fazer a minha. Na época, a gente não tinha os anestésicos que tem hoje. Então, assim, eu brinco com o pessoal, foi a melhor dor que eu tive na minha vida, porque eu ganhei um olhar novo, né? A sobrancelha, com a micropigmentação, a gente consegue trazer um olhar diferente, a gente consegue criar um olhar. A minha sobrancelha era extremamente caída, ela não tinha forma. Eu acho assim, a coisa do designer, porque o designer em si, ele já muda muito. Mas a parte disso, eu acho que quando faz a micro, ou até a rena, que você, logicamente, que vai completar o que faltava, ou até mudar o traçado, você acende o olhar, né? Exatamente, você consegue mudar uma fisionomia com uma micro... Exatamente. A minha sobrancelha vinha aqui, ó. Ela era caída. Eu fiz um lift. Então, assim, por mais que eu me maquiasse, por mais que eu me produzisse, eu estava sempre com aquele olhar triste, aquele olhar caído. E, de repente, você conseguir levantar um olhar, você levanta a autoestima da mulher, né? E hoje, com tudo que está acontecendo, eu até brinco, ó, tô de cílios postiços, Por quê? Porque é a única coisa que aparece, né? Eu tô de máscara o dia inteiro. Então, assim... A gente estava conversando no salão e decidiu fazer essa live justamente por isso, porque todas as mulheres chegam na minha sala para cortar o cabelo e com as máscaras, e elas falam, eu não aguento mais usar essa máscara, a gente não tem nem vontade de se arrumar. Mas eu acho que não, eu acho que num momento como esse, a mulher tem uma parte muito importante, mesmo porque se a gente for ver lá no Líbano, por exemplo... onde eu ia falar isso! Usam... O poder delas está nos olhos, né? Exatamente. A mulher hoje, ela vai ter que aprender a falar com o olhar. Ela vai ter que aprender a se expressar com o olhar, né? Então, o nosso trabalho hoje vem para isso.
né? Ele vem para trazer uma sobrancelha marcante, uns cílios alongados que traga aquele olhar marcante, uma make para complementar. Ah, não gosto de maquiagem. Um lapisinho, um rímel, você já está pronta, né? Falando sobre aí o lápis, o rímel, eu falei do Jodar agora há pouco, que é um grande maquiador nosso. A Cristiane também é uma grande maquiadora, ela faz no rosto praticamente tudo também, né? Desde a parte de design, micro, maquiagem, penteado. Tá. Eu só não faço alongamento. Então, e aí que é o Jodar que faz, né? Que exatamente. Eu mando mesmo, porque o trabalho dele é fantástico. Então, quando a gente fala aí da questão da make, e eu sei que você maquia muito bem, vale lembrar que, por conta da pandemia, a gente teve que dar uma pausa nos projetos da gente de cursos de automaquiagem para as clientes, né? A gente estava se preparando para isso e quem ia encabeçar isso, inclusive, era a Cristiane e o Jodar, iam encabeçar essa parte de começar os cursos de automaquiagem. A Jennifer também dá cursos de automaquiagem. Então, esses 3 profissionais que trabalham com isso já estavam se preparando para isso. Aí veio a pandemia, mudou tudo. Mas a gente não vai engavetar isso. A gente vai continuar falando sobre isso. Já, quando as coisas melhorarem, a gente vai colocar essa proposta aí dos cursos de automake, que é muito importante para as mulheres, né? Para que elas possam dar o truquezinho. Exatamente, são aqueles detalhes que às vezes ela consegue produzir uma coisa leve para o dia a dia, que realce, mas que também ela não fique tão presa a não fazer nada, né? Ela tem a liberdade de poder se produzir ou não, né? Eu falo assim que para a gente é desafiador a gente pegar alguém e ensinar a fazer algo em si mesmo, porque criar no outro o rosto da cliente é uma tela em branco, a gente vai lá e cria, mas pegar uma cliente e ensinar ela a se produzir é difícil, porque é um trabalho bem individualizado. Verdade. Então, Cris, assim que a gente encerrar, eu vou pedir para que você coloque aí o seu Instagram para o pessoal te procurar. Eu sei que são mais de um, né? Tem um de cursos também. Então, você coloca o seu Insta para o pessoal que queira te procurar. E eu quero fazer aqui um convite também para as clientes. A mesma coisa que eu falei para o Jodar. Você não precisa se preocupar. Nosso salão é um salão muito grande, talvez um dos maiores salões de Santos. Mas vocês não precisam se preocupar de falar, poxa, mas eu vou lá só para conversar com ela, vou tomar o tempo dela, sem marcar realmente o serviço. Não tem problema algum. De forma alguma. De forma alguma, isso é até aconselhável. Eu marco essa avaliação com a cliente, porque para a própria micropigmentação não basta só a cliente querer, a gente tem que avaliar para ver se ela é apta para fazer o procedimento. Então, esse encontro, essa conversa, o mostrar o trabalho, criar um vínculo com a cliente é muito importante, além da avaliação. Porque tem a micropigmentação, apesar de ser um procedimento que a maioria das pessoas, ela tem algumas ressalvas em relação a poder ou não fazer o procedimento. Então, é muito importante. E, gente, para mim não é perda de tempo, não é usar o meu tempo, é um prazer conversar com as clientes, poder mostrar o meu trabalho, porque mesmo que a cliente às vezes não está apta para fazer, se rolar um feeling, ela pode me indicar para uma colega, ela pode me indicar para alguém, ou então falar bem do meu trabalho, né? Não tem nenhuma vergonha, porque assim, esses dias mesmo eu vi um influenciador no Instagram falando sobre roupas, e ele falava o seguinte, que você não precisa ter vergonha de entrar numa loja, e pode ser uma loja carésima, até que você não tenha condição de comprar naquele momento a roupa. Você não pode ter vergonha de entrar ali e pedir para experimentar, para conhecer o tecido, para ver, para você se sentir ali primeiro, né? Então, o convite que eu faço aqui é para que a cliente vá no salão, para ela se sentir dentro do salão,
sentir o nosso ambiente, sentir a profissional, e aí quando ela estiver aconchegada, aí sim ela vai ligar, marcar o horário e fazer o procedimento com mais tranquilidade. Exatamente. A gente está lá para isso, né? Para orientar, para conversar e para ajudar a nossa cliente a realizar aquele sonho, né? A transformação, a mudança, trazer uma autoestima, trazer aquela mulher de volta, né? Cris, muito obrigado por participar, viu? Eu que agradeço. Utilizar esse vídeo aí nas outras redes também, para que o pessoal possa conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. E em breve a gente vai estar falando mais aí sobre esses assuntos. Tá certo. Tá, obrigada a todos. Uma boa noite. E obrigada pela oportunidade, viu, Sérgio? Não. Tchau, tchau. Tchau.